Olá, eu sou o Magno Borges, do Machixe, e nessa aula a gente vai aprender como fazer o personagem se mover no espaço, usando o Rigid Body 2D do Unity. No nosso último encontro, a gente fez as animações do gato. Então, se eu dar o play aqui, o gatinho vai se mover com as setas do teclado, mas ele não está saindo do lugar, ele está só tocando a animação. Para ele se mover, a gente vai ter que dar propriedades físicas para ele. E para isso a gente vem aqui no gato, adicionar componente, e a gente vai adicionar um componente chamado Rigid Body. Esse Rigid Body 2D, porque a gente está trabalhando com 2D. Se a gente dar o play agora, ele vai cair. Então ele real tem um corpo agora, um corpo físico. Para ele não cair, a gente vai desligar a gravidade dele. A gente vai colocar aqui em 0. E a gente vai aqui em Constraints. E a gente vai colocar que a gente não quer que ele se mova em Z. Porque como o jogo é 2D, a gente só está se mexendo em X e Y. Aí a gente vai voltar lá no nosso controller do gato. É só clicar 2 vezes aqui em cima do script. Ele vai ou abrir o script direto, como ele fez agora, ou ele vai mostrar onde o script está e você pode abrir. E aqui onde a gente colocou onde ele ia tocar cada animação, a gente vai fazer o código para ele se mover para cada direção, porque na verdade é a mesma coisa, né? Quando a gente quiser que ele se mova para baixo, é a animação para baixo, assim por diante. Mas antes a gente vai aqui onde a gente chamou o animator, a gente vai criar um rigid body chamado rigid body, e a gente vai chamar uma variável pública. Float é quando, assim como o bool é uma variável que fala que sim ou não, o float é uma variável que fala um número. Inclusive pode ser um número quebrado. A gente vai chamar essa float de velocidade, porque ela vai ser a velocidade com que o gato vai se mover. Isso a gente vai vir aqui no void start, que lembrando é tudo que o jogo chama quando começar a rodar, e a gente vai falar para ele que o rigid body é o rigid body que está nesse componente. Só corrigindo um erro que eu fiz aqui, o rigid body que a gente está trabalhando é o rigid body 2D. Eu tinha colocado só o rigid body e aí não é o mesmo componente que está no gato, então ele estava reclamando. Então é um rigid body 2D. E a gente vai falar pro jogo que o rigid body 2D é o componente rigid body 2D que está no gato. E aqui no mesmo lugar que a gente chamou as animações, a gente vai chamar o rigid body. Então rigid body 2D ponto velocity, que é a velocidade, é igual a um novo vetor e aí ele dá a possibilidade de fazer um vetor 2 ou um vetor 3. A gente vai usar um vetor 2 porque a gente está usando coordenadas x e y. A gente não está fazendo um jogo em 3D. Então, um novo vetor 2 e aí a gente vai colocar como a gente quer que ele se mexa. Então, lembrando que é x e y, então ele não vai se mexer no x, mas no y vai ser igual a menos
aquela velocidade que a gente colocou lá em cima. E aí fecha. E aí a gente vai fazer essa mesma coisa para todos, só trocando aqui o X e o Y. Então, por exemplo, vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui era mover para baixo, aqui eu quero mover para cima. Então, em vez de menos velocidade, eu vou colocar só velocidade. Copiar e colar de novo. Aqui, onde era a velocidade, agora é o 0, porque eu não quero que ele se mova nessa direção. E aqui é menos velocidade, porque a gente está falando da direção no plano XY que a gente quer que ele se mova. E fazer aqui pela última vez. Só que positivo. E assim como aqui embaixo a gente teve que falar para o jogo quando parar de tocar a animação, a gente vai falar quando ele vai parar de se mover, porque senão ele vai se mover eternamente para a direção que a gente está apertando. E a gente faz isso falando que quando... Lembrando aqui que esse if novo é quando você soltar a tecla. Eu vou copiar e colar lá de cima. Então, quando eu soltar a tecla, eu quero que a velocidade no Rigid Body seja 0 e 0. Porque eu quero que ele esteja parado. Então, eu vou copiar isso daqui e eu vou colar em todos. E esse é só copiar e colar, porque é o mesmo código. Você está falando a mesma coisa várias vezes. Lembrando que a gente aperta o Ctrl S para mandar o código lá para o Unity. E agora a gente pode ir para o Unity. Veio para o Unity, nesse caso a gente vai saber que o código veio para cá, porque aqui, olha, embaixo do script do controlador apareceu aquele velocidade que a gente colocou lá com o público. Então você pode mudar ele aqui. Se a gente der play, e tentar e a gente tentar mover o gato, ele ainda não vai se mover, porque a velocidade que ele está ainda é o 0. Mas se eu aumentar a velocidade aqui, aí ele vai se mover. Mas, como eu estou no play, se eu sair do play, ele volta para o 0, porque tudo que você faz no play fica só aqui. É como se você estivesse testando, não tem certeza de que vai mexer ainda, então o Unity ignora. Então, para a gente deixar isso salvo, a gente vem aqui e coloca o 6, que foi o número que a gente colocou lá, mas você pode colocar o número que você quiser. Quanto maior esse número for, mais rápido o gato vai se mover. E por a gente para aqui, fazendo o nosso gato se mover e animado. Na próxima, a gente vai colocar os cenários e fazer ele interagir com os cenários. Até lá!